E aí, duelistas, eu sou o Diego. Fala pessoal, eu sou o Arthur. E hoje a gente tá aqui pra começar o canal. E nada melhor pra iniciar um canal de Yu-Gi-Oh! Do que? Claro que é um pequeno resumo sobre a série de Yu-Gi-Oh! Então vamos? Bora lá. E pra começar nós temos a primeira geração de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Aquela que todo mundo conhece, sabe? A primeira geração de Yu-Gi-Oh! Teve seu anime lançado nos anos 2000 com o protagonista Yugimoto. E a história começa quando Yugi recebe uma espécie de quebra-cabeça do antigo Egito de seu avô. Quando Yugimoto quebra a cabeça, ele libera um espírito do faraó e junto com ele os espíritos das trevas. E para ele ajudar o faraó a recuperar suas memórias, eles duelam junto. E o primeiro arco do anime traz o Reino dos Duelistas, onde Yugi ganha e fica conhecido como o famoso Rei dos Jogos. Já no segundo arco nós temos a Batalha da Cidade, onde temos novas regras incrementadas no jogo e descobrimos um pouco mais sobre o passado do faraó e sobre as cartas de deuses egípcios, além de Yugi e seus amigos terem que enfrentar um novo vilão. No terceiro arco nós temos um arco filler, onde temos Atlantis. Nós conhecemos o Dartes e sua organização, a Domo, mas como na temporada filler a gente não vai falar muito. E no último arco nós temos finalmente a verdade sobre o passado do faraó, além de alguns duelos incríveis, como quando Yugi invoca pela primeira vez o seu as, Gandora, e no último duelo entre Yugi e o faraó, onde Yugi vira o próprio poder dos deuses egípcios contra eles mesmos. E assim ele derrota o faraó, e o faraó ele vai embora, e todas as ricas do milênio são soterradas, e assim terminando a primeira geração de Yu-Gi-Oh! É claro que nós temos alguns filmes, e se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo sobre alguns desses filmes e especiais de Yu-Gi-Oh! Agora nós temos a segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX! Yu-Gi-Oh! Onde o protagonista não é mais o Yugi, mas sim um novo protagonista, Jaden Yuki. Aqui nós vemos como o mundo dos duelos mudou, tendo agora as escolas de duelo. E nesta temporada de Yu-Gi-Oh! Foram colocados arquétipos, que não tinha muito no primeiro Yu-Gi-Oh! E praticamente seu deck não roda sem um arquétipo. Não existe isso de uma porrada de monstros junto, entende? E nessa temporada temos muitos personagens bem legais. No primeiro arco o anime foi dividido em duas partes. Primeiro nós temos os primeiros episódios, onde conhecemos alguns personagens principais. Já na segunda parte do primeiro arco temos a Ascensão das Bestas Sagradas, que os caras falam que o mundo vai acabar só de colocá-las na luz. Então chega um cara lá e coloca a lanterna e o mundo acaba, fim da temporada. Deixando um pouco a zoeira de lado, depois disso a gente tem os duelos de formatura, onde a gente vê o duelo de formatura do Zane, que é um dos protagonistas, contra o Jaden. E esse duelo é bem legal e acaba em empate, e foi um dos melhores duelos do GX na minha opinião. Depois disso temos os próximos arcos que se conectam entre si. O arco da Sociedade da Luz, onde tem um cara chamado Sartorius, que ele meio que tem uma religião e ele consegue prever o futuro, um bocado de coisa lá. Depois disso nós temos o torneio GX, onde várias escolas entram no torneio lá na escola de duelos. Aí depois disso o arco da Yubel entra, onde temos os duelos de sobrevivência e outras coisas lá. Além de ter todo o drama do Jaden e da Yubel, que foi uma carta que o Jaden mandou numa cápsula pro espaço e ela voltou. Depois de vários duelos, o Jaden se funde com a Yubel e eles vão embora por um tempo. E na última temporada, o Jaden retorna para a academia de duelos e ele está bem diferente, ele não está mais conseguindo aproveitar esses duelos, porém isso vai mudando com o passar dessa temporada. Aqui nós também vemos o que cada um quer fazer depois de se formar. Depois que Jaden sai da academia, ele reencontra Yugi, que foi o personagem que deu o Karibo alado para ele. Assim eles travam um duelo, mas infelizmente esse duelo não acaba. Agora nós vamos citar alguns personagens que se destacaram nesta e na primeira geração de Yu-Gi-Oh! E na primeira geração nós temos o Kaiba, o Joey, o Bakura e o Merrick. Também temos no GX o Zane, Cyrus, Clower, Bastion, entre outros. Até Alex, Chess, Jazz e até Yubel. Então agora, depois de falar da segunda geração de Yu-Gi-Oh! Vamos falar da terceira geração chamada de 5DS ou também 5D. Yu-Gi-Oh! 5D! Temos agora nosso protagonista Yusei Fudo.
Nessa terceira geração também houve várias mudanças no jogo, como os duelos de moto, que muitas pessoas falaram que era ruim, mas na minha opinião é uma das coisas mais criativas que já foi adicionada ao Yu-Gi-Oh! Mas isso não é tudo que foi adicionado nessa temporada de Yu-Gi-Oh! Ele também foi adicionado a novo tipo de invocação chamada de Synchro. Agora nós vamos falar um pouco sobre a história do anime. Nessa temporada de Yu-Gi-Oh! Tivemos uma das melhores histórias de Yu-Gi-Oh! Assim nós conhecemos Yusei Fudo, um adolescente de 18 anos que mora em uma cidade em ruínas. Mas por que isso? Porque nessa temporada existe duas classes sociais, onde existe também duas cidades. A cidade em ruínas, onde os satélites moram, e a cidade Neodômino, onde as pessoas com uma classe social superior às pessoas chamadas de satélite. Então no primeiro arco do anime tem um começo bem difícil, onde o Yusei é perseguido pela polícia e ele luta contra o seu rival conhecido como Jack Atlas, o rei dos duelos. Ele é preso e depois de um tempo ele escapa, mas o anime continua por um bom tempo desse jeito. Assim chegamos no terceiro arco do anime, onde o anime sofre uma grande mudança. Os três protagonistas, Jack Atlas, Yusei Fudo e Crow Hogan, viram amigos e até moram juntos, meu Deus. Mas é claro que esse não é o foco do arco é os viajantes do tempo. É claro que não podemos esquecer do quarto arco do anime, onde traz o grande torneio, porque Yu-Gi-Oh! Sem torneio não é Yu-Gi-Oh! E finalmente chegamos no quinto arco de Yu-Gi-Oh! DS, onde temos a última temporada e o incrível duelo entre Yusei e Z-1. E assim finalizando a terceira temporada de Yu-Gi-Oh! Então agora vamos falar de alguns personagens favoritos do pessoal e alguns personagens que apareceram no anime. Exemplo, Jack Atlas, Crow, Akiza, Léo, Luna, Signatários das Trevas e o trio Ragnarok. O Yu-Gi-Oh! Zexal foi a quarta geração de Yu-Gi-Oh! E aqui temos adicionado um novo protagonista chamado Yuma Tsukumo e a invocação Exceed. Também é importante lembrar que Yu-Gi-Oh! Zexal foi dividido em duas temporadas, primeiro de 2011 a 2012 e a segunda de 2013 a 2014. Aqui nós temos o Yuma trabalhando com o Astral para recuperar as cartas Exceed chamadas números e assim recuperar as memórias do Astral. Então agora eu vou falar de alguns personagens que apareceram no Zexal, como Shark, Kaito, Astral, Tori e Bronk. Yu-Gi-Oh! Arc 5 foi a quinta geração da franquia, onde trouxe Sakaki Yuya como protagonista. No início pareceu ser mais focado no público infantil, porém ao decorrer do anime tivemos muitas revelações. Essas que foram o fato de existir 4 dimensões, um para cada tipo de invocação, fusão, sincro, exis e pêndulo. Dessas 4 existirem um Yuya de cada uma delas com o seu próprio estilo e personalidade diferente de cada um. Ao decorrer do anime nós tivemos os protagonistas formando uma equipe para acabar com a dimensão de fusão, que estava querendo dominar as dimensões. Nessa temporada tivemos personagens de temporadas anteriores, como Alex, Aster, Jack, Crow e Kaito. Nas partes finais do anime descobrimos que as 4 dimensões existentes são apenas cópias da dimensão original e que as pessoas que parecem com a Yuya são parte de um duelista que existiu na dimensão original que se consumiu com o poder de seus próprios monstros. E tivemos o duelo final do anime, onde Yuya, Yuto, Yugo e Yuri se juntam e viram esse duelista, se chama Zark, que quer destruir as 4 dimensões. Temos duelos contra Zark e no final ele é derrotado. Yu-Gi-Oh! Arc 5 é uma das melhores temporadas de Yu-Gi-Oh! Na minha opinião, e teve uma história bem bacana, além de muitos duelos incríveis no anime. Agora vamos falar alguns personagens do Yu-Gi-Oh! Arc 5. Akaba Rage, Shun, Sora, Akabarreira, Yuzo, Gojasaka, Sawatari. Sasaki e Yushu, entre outros. É claro que temos a mais recente temporada de Yu-Gi-Oh! Que é Yu-Gi-Oh! Reigns, que foi lançada em 2017. Porém, como essa temporada ainda não terminou, a gente não vai falar sobre ela, mas sim quando ela acabar, a gente vai fazer um resumo sobre essa temporada. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer reviews de alguns episódios dessa temporada. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse tipo de vídeo porque é muito difícil de se fazer, tá ligado? Parece que não, mas é muito tipo difícil de fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado aí. E até o próximo vídeo.